Então tá bom, fala usuário Planeta Bio, galerinha, vestibulando de todo o Brasil. E hoje nós vamos resolver a parte de biologia do vestibular Einstein. Olha aí o pessoal da medicina, não é? Então tá bom, professor Júlio na área. Vamos ver como é que foi a prova de conhecimentos gerais e também aquela perguntinha única da prova de conhecimentos específicos, né? Então vem comigo. Então tá bom. Vamos lá de teste, questão 27, né, de conhecimentos gerais, né? Opa, você sabe que eu sou um cara muito visual, eu gosto de ver desenhos. O que que eu tô vendo aqui, né? Um ideograma. Alguns chamariam isso daqui, por exemplo, né, de cariograma. Alguns chamariam de cariótipo. Beleza, né? Então tá bom. Opa, mas tem alguma coisa errada aqui? Como assim, ó? Tem 3 cromossomos? Tá errado, tá errado, tem alguma coisa errada aí, gente, né? Porque qual que era o certo? Quando a gente apresenta, né, esses ideogramas, a gente apresenta os pares de cromossomos homólogos. Mas parece que tem um cromossomo a mais aí nesse par, né? Em vez de eu ter duplas de cromossomos homólogos, que era o certo, né? E aí vai, né? Parece que eu tenho aqui, por exemplo, um cromossomo sobrando aqui, né? Eu tenho um cromossomo a mais, eu tenho trios de cromossomos homólogos. E eu tenho aqui 23 trios de cromossomos homólogos. Claro que a gente está falando do quê? A gente está falando de um conjunto de cromossomos muito provavelmente anormal, né? Você tem aí uma mutação numérica cromossômica. Se a gente pegar lá no Planeta Bio, a gente vai resgatar, por exemplo, essa página lá do Planeta Bio, no tópico evoluções, no tópico mutações e no tópico mutações cromossômicas numéricas, né? E pelo que a gente está vendo aí, isso daí trata de uma mutação, né, gravíssima, né, chamada de euploidia. E nessa euploidia é uma alteração numérica de todo o genoma, né? Ou seja, todo o lote genômico aí ele foi alterado. Não é que tem um cromossomo a mais, você tem aí um lote haploide a mais, né? E pelo andar da carruagem, o que, que a gente está vendo aí? A gente está vendo, por exemplo, um ideograma de uma poliploidia, né? De uma triploidia. Você está vendo aí, por exemplo, um indivíduo que é 3N igual a 69. Se a gente contar aqui individualmente, aqui, por exemplo, cada cromossomo aqui, a gente vai chegar lá no 69. Como a gente tem, por exemplo, aí, né, um lote haploide a mais, em vez de ser diploide, a gente tem aí um indivíduo triploide. Portanto, passou de diploide, triploide, tetraploide, né, octoploide, aí a gente já fala que é uma poliploidia. E esse tipo de mutação a gente chama de euploidia. Nos animais, né, essa poliploidia, essa euploidia, ela não é muito boa, né? Geralmente, por exemplo, ela torna o animal meio inviável, né? Quando rola, por exemplo, esse tipo de mutação. Por exemplo, aí mesmo na página do Planeta Bio, ele está mostrando aí, por exemplo, né? Um indivíduo, um feto, poliploide, triploide, né? E esse feto ele não foi viável, né? Muitas vezes, por exemplo, essas euploidias, elas são causas, por exemplo, nos mamíferos, de fetos abortados espontaneamente. Nos vegetais, ao contrário, a gente pode ter, por exemplo, aí uma vantagem evolutiva, quando, por exemplo, o indivíduo é poliploide, né? A gente tem vegetais mais robustos, muitas vezes com frutos mais robustos, com folhas mais robustas, muitos dos quais, né, dessas plantas, por exemplo, já têm um interesse econômico, né? Bom, mas vamos lá. O que que, afinal de contas, o carinha está perguntando para nós aí? A figura mostra um ideograma que representa um conjunto de cromossomos identificado em uma célula somática de uma espécie de planta, né? Tá bom. A análise desse ideograma revela que essa planta bom, ela é uma planta mutante, como a gente falou, é uma planta poliploide, né? É uma planta 3N igual a 69. Isso significa que dentro das alternativas, a melhor alternativa a se marcar é a alternativa B. Trata-se, né, de uma planta, de um indivíduo poliploide, mais precisamente triploide,
mais precisamente 3n igual a 69, e claro, ele apresenta 23 trios de cromossomos homólogos. Certo ou não, pessoal? Então tá bom, vamos lá agora de questão 28, né? E como de praxe, lógico, uma pergunta, né, relacionada a doenças, não é isso? O esquema, esse esquema aqui, ilustra 4 diferentes tipos de ciclo de transmissão de doenças infecciosas aos seres humanos. Sempre vai ter o ser humano aí na jogada. São exemplos de doenças que podem ser transmitidas de acordo com os ciclos 1, 2, 3, 4, respectivamente. Beleza. Olha o ciclo 1. Humano, passando a doença para humano, né? Não tem a participação de algum animal, não tem a participação, por exemplo, de um vetor, nem de mosquito, nem de caramujo, né? Simplesmente é humano transmitindo para outro humano. A 2 já tem, por exemplo, no ciclo 2, a participação aí de um vetor. Quem sabe o mosquito, né? Certo? Então vai lá o vetor, adquiriu a doença de um humano, aí o vetor vai lá, passa para o humano fica contaminado, o vetor, vem o vetor, sei lá, retorna, o humano passa a doença para o vetor vai lá e contamina o humano. Legal, né? Então tá bom. O 3, tá com cara de ser zoonose, né? Entre os animais, mas a doença passou do animal para o ser humano. Alguma coisa aconteceu, o animal que entrou em contato com o humano e a doença pulou, né? Do animal para o ser humano. E aqui no ciclo 4, bem parecido, né? Tá com cara de ser zoonose, né? A doença parecia estar sendo transmitida entre os animais, mas também tem a participação de vetores, né? Dessa vez, e esses vetores transmitiram a doença para o humano. Eu posso representar, por exemplo, cada um deles de uma outra maneira. Por exemplo, se a gente for representar de uma maneira lúdica, olha aí, por exemplo, os 4 ciclos, né? E se você olhar as alternativas, vamos lá, olha só, né? Humano transmitindo a doença para o ser humano. Gente, não tá com cara de ser uma gripezinha isso daí, né? Afinal de contas, a gripe é uma doença causada por vírus e é transmitida, né, através da inalação de gotículas de secreção respiratória, né, que vieram de outro humano. Um humano espirra no outro humano e pega a doença, não é? Tá com cara de ser uma gripe. Aqui no 2, por exemplo, ó, a participação de vetor. Não tá com uma cara de ser malária? Você lembra da malária? Malária é uma doença causada por protozoário do gênero Plasmodium, mas ela é transmitida pelo mosquito prego, pelo Anopheles, né? Então, por exemplo, vamos supor, tem aqui um indivíduo que está com malária, né? Ele já está contaminado com o protozoário da malária, vem lá uma mosquitinha, a mosquitinha pica esse ser humano, adquire protozoário, pica outro ser humano, e aí esse ser humano passa, né, a se contaminar com o plasmodium, pega a malária, né? Aí vem lá um mosquitinho, pica, por exemplo, o ser humano, adquire as formas sexuadas, né, desse protozoário, que são os gametócitos, e aí transmite o protozoário para outro ser humano. Não está com uma carazinha de ser malária, gente, né? Agora olha o esquema 3. Tava com cara, por exemplo, de ser uma zoonose. Por exemplo, aqui você está vendo, aqui eu peguei como exemplo aqui um cachorrinho, né? Então o cachorrinho morde o outro cachorrinho e transmite a raiva. A raiva é uma doença causada por vírus. O vírus pode estar na saliva, né? Por exemplo, lá do cachorro contaminado. Morde lá um outro cachorro, o outro cachorro se contamina também com a raiva, né? Ou seja, a doença pode circular entre os cães, eventualmente, se bem que a estatística mostra que nos últimos anos isso não vem muito ocorrendo, graças a Deus. O que pode acontecer? O cachorro morder lá, por exemplo, lá um ser humano, e essa doença, por exemplo, a raiva, né, ser transmitida de um cachorro contaminado através da baba, através da saliva, lá para um ser humano. Não confere, gente? Não parece que, por exemplo, a raiva está dentro desse padrão, né? E o último ciclo, olha só, né? De novo envolvendo animais. O animal, nesse caso, seria o macaco, né? O macaco e o ser humano, eles podem ser afetados pelo vírus da febre amarela, né? Então, exemplo, tá lá o macaco numa região florestal, numa região que tem bastante mato, né?
numa região silvestre. Lá você tem o mosquito transmissor da febre amarela, geralmente é um mosquito do gênero Haemococcus. E aí, eventualmente, o que acontece? O mosquito pica o macaco contaminado, transmite a febre amarela, o vírus lá para outro macaco e assim vice-versa. Eventualmente, né, se o ser humano for visitar, né, ou estar dentro do mesmo ambiente que está esse macaco, o Haemococcus, por exemplo, pode transmitir, por exemplo, né, essa doença também para o ser humano, eventualmente, né, esse ser humano, aí nesse caso seria uma febre amarela silvestre, né, porque foi pego, por exemplo, né, essa doença lá no mato, eventualmente esse ser humano, ele pode voltar para os grandes centros urbanos, lá não tem o mosquito Haemococcus, mas tem o Aedes aegypti. O Aedes aegypti pode picar, né, por exemplo, aí essa pessoa, e aí o Aedes aegypti pode até transmitir a febre amarela, né, de uma pessoa para outra. Aí a gente estaria falando de uma febre amarela não muito comum, que é a febre amarela urbana. Mas se você for ver, o esqueminha também está dentro daquilo que a gente entende como febre amarela. Certo ou não, pessoal? Então, dito isso, né, eu acho que vocês perceberam que a melhor alternativa a se marcar é isso mesmo, é a alternativa E, certo ou não, pessoal? E aí, né, claro, né, vamos para a próxima questão, que é a questão o quê? 29. E claro, essa questão 29, o teste 29, como de praxe no pessoal da VUNESP, é lógico que vocês acham que eles iam deixar de fora questões relacionadas à biologia vegetal, a famosa botânica. Então vamos lá de questão 29. Diz o texto, então, aqui do teste, questão 29, ó. Um experimento foi realizado com o objetivo de verificar a transpiração vegetal. Beleza. A partir da redução da massa das plantas, que é causada pela perda de água. Vamos traduzir para o português? As plantas transpiram também. E elas transpiram pela folha, principalmente por estruturas que abrem e fecham, denominadas estômatos. E sim, quando, por exemplo, a planta ela transpira, ela elimina vapor da água e tem uma redução do peso da folha, né? Teoricamente, quando ela transpira, a folha fica mais leve, né? Então, tá bom. Para isso, as folhas de 4 plantas terrestres da mesma espécie, 1, 2, 3 e 4, foram submetidas a diferentes tratamentos conforme ilustrado na figura. Aí ele mostrou essa figurinha, né? O que o cara fez aqui, ó? São 4 folhinhas. Na folhinha número 1, o que ele fez? Ambas as superfícies sem vaselina. Vaselina é uma substância que pode tornar, por exemplo, a superfície meio impermeabilizada, né? Mas aí na folha 1 ele não passou vaselina, então a folha 1 transpira sossegadamente. Ou seja, não vão atrapalhar o estômago da folha 1, ela vai transpirar. Legal. Na folha 2, o que o cara fez? Ele passou vaselina na superfície superior. Então a superfície, a parte de cima da folha, ficou com vaselina. A parte de baixo não. Na folha número 3, ao contrário, né? A superfície inferior foi revestida com vaselina, a superfície superior não. A parte de cima da folha sem vaselina, parte de baixo da folha, superfície inferior da folha com vaselina. Ficou impermeabilizado a parte inferior, né? E a número 4 chutou o balde, né? O que o cara fez? Ele passou vaselina em ambas as faces, tanto na superior como também na superfície inferior. Resultado. Aí os resultados foram obtidos aqui na tabela. Bom, o que aconteceu aqui na tabela? Ó, superfície revestida com vaselina, nenhuma. Porcentagem de diminuição da massa da folha número 1. Em porcentagem, 40% da massa dela. Perdeu água, a água transpirou à vontade, não tinha nenhuma barreira que evitasse a transpiração. Não é? Tá bom, na folha 2. Folha 2, somente a superior. Passou vaselina na superior. A inferior ficou livre. Então ela transpirava pela inferior. Teve 36% de diminuição da massa. Transpirou bastante também, pela superfície inferior. Né? Tá bom. Folha 3, somente a inferior foi revestida com vaselina.
E só a superior que estava sem vaselina. Aí a planta transpirou pela superior, mas não transpirou muito. Como é que eu sei? Porque a redução da massa foi muito pequena, 4% só de diminuição da massa. E a folha 4, como as duas superfícies praticamente ficaram impermeabilizadas, quase não saía vapor d'água por nenhuma superfície, a transpiração foi mínima, né? Teve uma redução apenas de 2% da massa da folha, né? Bom, você já deve ter sacado que parece que passar a vaselina na superfície inferior bloqueia mais a transpiração, né? Quer dizer, por quê? Porque, né, muito provavelmente deve ter acontecido aquilo que a gente colocou na página lá do Planeta Bio. Lá na página do Planeta Bio, na parte, por exemplo, de Biodiversidade 2, principalmente na parte de órgãos vegetais, um dos assuntos é a folha. E olha a superfície superior da folha. Superfície superior da folha, você tem uma cutícula. Embaixo da cutícula você tem a epiderme superior. Geralmente na epiderme superior da maioria das plantas não há muitos estômatos, mas há muitas exceções também. Aí vem o parênquima clorofiliano, aquilo que a gente chama, né, de mesófilo da folha, né, que é o local da folha onde a gente vai ter células fazendo muita fotossíntese. E finalmente na face inferior da folha, na superfície inferior da folha, você tem a epiderme inferior. E normalmente na epiderme inferior nós vamos encontrar muitos estômatos, que é o local mais afetado pela vaselina, né? Então, se o cara, por exemplo, ele passa vaselina na superfície superior, né? Mas deixa a superfície inferior livre de vaselina, não vai atrapalhar o funcionamento dos estômatos, vai perder muito vapor da água aqui pelos estômatos pela parte de baixo, e a planta vai perder mais água, né? E eu vou ter uma diminuição considerável da massa, né? Por exemplo, da planta, foi o que aconteceu aqui na folha número 2, né? Por outro lado, se eu passar muita vaselina na superfície inferior e deixar, por exemplo, a superfície superior livre de vaselina, ela até tem uma pequena taxa de transpiração cuticular, mas a transpiração estomática vai ser muito prejudicada. Ou seja, vai ter pequeníssima redução da massa da folha. Não foi o que aconteceu na folha número 3, né? Na folha número 3, somente a inferior é que teve, por exemplo, a sua superfície impermeabilizada. Então, a taxa de perda de água pela superfície superior foi muito pequena, né? Bom, e na folha número 4, tanto a superior como a inferior, tanto lá, por exemplo, a cutícula, né, como a epiderme inferior, ficaram impermeabilizadas, e aí a redução, né, da massa da folha vai ser a mínima possível. Dito isso, né, pessoal, como é que a gente pode analisar aí aquilo que ele trouxe para a gente, né? Bom, os resultados obtidos a partir desse experimento mostram que, e a melhor alternativa a se marcar é a alternativa C, né? Os resultados obtidos a partir desse experimento mostram que na superfície inferior da folha há mais estômatos do que na superfície superior da folha. E claro, né, pessoal, é lógico que a banca da VUNESP iria colocar lá uma questão de genética, né? Sempre tem uma questãozinha de genética nos vestibulares da VUNESP, né? Olha só o que disse, parece que o assunto agora é epistasia, né? A cor da pelagem em cavalos depende, entre outros fatores, da ação de dois pares de alelos Wzão e W, e também Bzão e Bzinho. Dois pares de alelos, né? O Wzão, Wzinho e o Bzão, Bzinho. Só que ele disse que o alelo Wzão é epistático na manifestação da cor e é dominante sobre o seu alelo Wzinho. Ah, e no assunto epistasia, isso daí é chamado de epistasia dominante. Esse Wzão aí é um gene dominante. Ele é epistático, ele não deixa o outro par de alelos se manifestar. Além dele ser dominante sobre o Wzinho, então por si só, né, ele já exerce uma dominância no seu companheiro alélico, né, que é o Wzinho, o Wzão também inibe o funcionamento do outro par de alelos, mesmo que o outro par de alelos tenha lá um gene dominante, como por exemplo o alelo Bzão. Ou seja, o Wzão não deixa o Bzão apitar e também não deixa o Bzinho apitar e também não deixa o Wzinho apitar. O Wzão é o rei aí da jogada, entendeu? Tá bom.
Aí ele diz ainda no texto, né? Bom, então o alelo Wzão, ele é epistático na manifestação da cor, inibe a manifestação da cor, é dominante sobre o seu alelo Wzinho, que permite a manifestação da cor. Bom, o alelo Bzão determina pelo preto, desde que o Wzão não esteja por perto, né? E o alelo Bzinho pelo marrom, desde que o alelo Wzão não esteja por perto. Quando o alelo Wzão está presente, ou seja, ele está por perto no genótipo, o fenótipo é pelo branco. Ou seja, se tiver um Wzão, né, você vai ter 2 pares alelos, você vai ter 4 letras. Não importa, se tiver um Wzão, pode ser Wzão, Wzinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, pode ser um Wzão, Wzinho, Bzão, Bzinho, não interessa. Se tiver um Wzão, o cavalo vai ficar branco, né? O cavalo só vai ficar de uma cor diferente de branco se não tiver o Wzão, ou seja, se for Wzinho, Wzinho. Então, por exemplo, se ele for Wzinho, Wzinho, Bzão alguma coisa, vai aparecer, por exemplo, a manifestação de pelo preto. Teremos um cavalo preto, né? Se eu tiver Wzinho, Wzinho, Bzinho, Bzinho, aí vai a manifestação do Bzinho. Vai ter, por exemplo, um cavalo marrom, certinho? Bom, esse tópico a gente encontra também, por exemplo, nas aulas, né? Lá, por exemplo, da plataforma Planeta Bio, principalmente no assunto segundo a lei de Mendel, né? Mas vamos lá, vamos ver o que ele quer que a gente cruze aí, né? Um cruzamento, ó. Foi realizado um cruzamento entre uma égua de pelagem branca, duplamente heterozigota. Sim, se você pensou Wzão, Wzinho, Bzão, Bzinho, você acertou. Para os 2 pares de genes. E um cavalo de pelagem marrom, o macho pelagem marrom. Sim, se você pensou no Wzinho, Wzinho, Bzinho, Bzinho, você acertou. Ou seja, se você pensou nisso daqui, você acertou. O que nós temos aqui? Um cruzamento de uma égua branca, duplamente heterozigota, Wzão, Wzinho, Bzão, Bzinho, né? Com um cavalo de pelagem marrom. Obrigatoriamente um cavalo de pelagem marrom, não pode ter o epistático por perto, então não pode ter o Wzão, tem que ser Wzinho, Wzinho obrigatoriamente, não pode ter o Bzão também, né? Porque o Bzão é o gene dominante, então ele tem que ser Bzinho, Bzinho. Tá bom, então se a gente cruzar essa égua branca com esse genótipo, com esse cavalo marrom, com esse genótipo, né? Os resultados obtidos serão esse daqui. A prole obtida será essa daqui. A fêmea branca produz óvulos Wzão, Bzão, óvulos Wzão, Bzinho, óvulos Wzinho, Bzão, óvulos Wzinho, Bzinho. Né? E o macho marrom só produz espermatozoide Wzinho, Bzinho. Se esse espermatozoide fecundar esse óvulo, resultado, vai nascer, por exemplo, um equino, vai nascer aqui um cavalo, Wzão, Wzinho, Bzão, Bzinho, claro, teu Wzão vai ser branco. Ou, se esse espermatozoide fecundar esse óvulo, vai nascer um filhote, Wzão, Wzinho, Bzinho, Bzinho. Claro, teu Wzão vai nascer branco, né? Porém, se esse espermatozoide fecundar esse óvulo, vai nascer aí um filhote, Wzinho, Wzinho, Bzão, Bzinho. Vai nascer preto, olha o Bzão ali e olha a ausência do Wzão. Né? E sim, se esse espermatozoide fecundar esse óvulo, vai nascer, por exemplo, né, um filhotinho, Wzinho, Wzinho, Bzinho, Bzinho, e nesse caso vai nascer marrom, né? Tá bom, 50% dos filhotes vão ser branco, 25% dos filhotes coloração preta, 25% dos filhotes coloração marrom. Matematicamente, a gente pode representar isso na forma de fração. 2/4 de branco, 1/4, né, de preto, 1/4 de marrom. Proporção 2 para 1 para 1. 2/4, 1/4, 1/4. Não é isso que ele está perguntando? Vamos ver o que ele está perguntando. Ó. A proporção fenotípica da prole, independente do sexo, com pelagem branca, preta e marrom, esperada nesse cruzamento, será, respectivamente, de quanto? 2/4 de branco, 1/4 de preto, 1/4 de marrom, proporção 2 para 1 para 1, né? O exercício tradicional de genética, alternativa D de dado.
Pois é, e finalmente chegamos na questão específica, né, da prova do vestibular Einstein, questão número 1 de biologia, né? E aí um tema que não é muito comum no vestibular, né? Ele está perguntando aí sobre reação alérgica, né? E até mesmo aí, pelo andar da carruagem, sobre choque anafilático, né? Não é um assunto bem comum no vestibular, mas enfim, eles estão cobrando aí na banca da VUNESP, né? Analise o esquema que representa o processo da reação do sistema imunológico em uma pessoa alérgica ao pólen inalado. Legal. Então vamos ver o que está mostrando aqui o esqueminha. Quer dizer que tem um alérgeno, o que é o pólen, o cara inalou, então o cara vai ter uma reação alérgica lá no final, né? Uma reação alérgica. O que, que aconteceu? Vem lá um linfócito B, né? O linfócito B é um tipo de leucócito, né? Esse linfócito B ele se diferencia em plasmócito. O plasmócito é uma célula que produz anticorpos, né? Certo? Olha os anticorpos desenhados aqui, né? Geralmente, né, os anticorpos, as imunoglobulinas, a gente desenha a molécula, né, de imunoglobulina, é uma proteína que tem uma estrutura muito parecida, uma estrutura molecular muito parecida com a letra Y, né? Legal, né? Aí vem uma outra célula na jogada, essa outra célula é o mastócito, né? O mastócito é uma célula muito comum do tecido conjuntivo, ela também é muito comum por liberar uma substância chamada histamina, né? Aí o que acontece, né? Parece aqui que o anticorpo no desenho, né? O anticorpo liberado pelo plasmócito, ele se aderiu à membrana do mastócito. Aí o que aconteceu? O anticorpo ele reconheceu o alérgeno, né? Então o alérgeno aí ele está fazendo o papel de antígeno, certo? O anticorpo ele gruda no antígeno, né? E aí o alérgeno liga as moléculas aderidas, né? No caso seriam os anticorpos aderidas aí à membrana do mastócito, e aí o mastócito começou a soltar um trequinho aqui, ó, tá vendo? Esse trequinho é a histamina. E essa histamina, ela vai provocar uma reação, né? Uma reação inflamatória no corpo, né? A reação alérgica, por exemplo, muitas vezes acontece a inflamação de várias partes, né? Por exemplo, pode até ter a inflamação severa, por exemplo, das vias respiratórias, que pode levar o cara à asfixia, uma diminuição, por exemplo, do ar inspirado, né? Muito bem. Aí ele está perguntando aí, ó, né? Na letra A, uma perguntinha meio direta, né? Como são denominadas as moléculas liberadas pelos plasmócitos? Os plasmócitos são células diferenciadas do linfócito B. O linfócito B se transforma em plasmócito e o plasmócito passa a produzir os anticorpos, ou seja, as moléculas liberadas pelos plasmócitos são os anticorpos ou as imunoglobulinas. E qual é a substância liberada pelo mastócito na etapa final do processo? Aí nesse caso é a histamina. Então, sem muitas delongas, poderíamos responder assim, né? Os plasmócitos liberam anticorpos, as imunoglobulinas, e os mastócitos liberam histamina. Tá bom, aí na letra B o cara tá falando o seguinte assim, ó. Em uma grave reação alérgica, pode desencadear vasodilatação generalizada e choque anafilático. Vasodilatação, os vasos dilatam, né? Cite uma consequência imediata da vasodilatação que a vasodilatação provoca na circulação sanguínea. Bom, se eu tenho uma vasodilatação, a pressão sanguínea diminui. Se eu tivesse uma vasoconstrição, é que nem apertar uma mangueira, né, de lavar carro, certo? Se apertar a mangueira, a água sai com um jato maior, com pressão maior. Se, por exemplo, a mangueira ela tem um diâmetro maior, eu dilato ela, vou dilatando, por exemplo, o jato de água, por exemplo, ele sai menor, com uma pressão menor. E é exatamente mais ou menos, né, essa analogia que acontece, né? Numa vasodilatação, a pressão sanguínea sistêmica, né, ela tende a diminuir, cai a pressão do cara, né? Mas ele continua. Por que que o choque anafilático pode levar à asfixia? Então, quando tem, por exemplo, essa liberação de histamina, né, e quando, como eu disse para vocês, pode desencadear aí uma reação inflamatória, uma das áreas atingidas, por exemplo, no caso do pólen, né, são as vias superiores, as vias aéreas superiores, aquilo que os médicos chamam de edema de glote. O que que vai acontecer? Vai ter um edema, um inchaço na região da faringe, vai ter um inchaço
também na região da laringe. Basicamente, a glote é a abertura da laringe, né? E aí aquela região vai ficar um pouquinho mais inchada, né? Tanto a faringe como a laringe, entra menos ar e aí aquela sensação terrível de falta de ar, que é a asfixia. Além disso, né, uma outra coisa importante, muitas vezes durante essa reação alérgica, rola também uma broncoconstrição. O que que é broncoconstrição? Os bronquíolos eles fecham, né? Os bronquíolos, por exemplo, tem uma musculatura lisa, essa musculatura lisa se contrai e quando se contrai, diminui o diâmetro, menos ar entra nos alvéolos pulmonares, também aí uma sensação de asfixia. Tudo isso para falar o seguinte, né? Será que eu vou ter que responder tudo isso? Não, né? Por exemplo, de uma maneira bem objetiva, né? A vasodilatação promove diminuição da pressão sanguínea, metade da questão aí resolvida, né? E a asfixia proveniente do choque anafilático decorre de um edema das vias respiratórias, por exemplo, da faringe e da laringe, alguns chamam de edema de glote, e também da constrição dos bronquíolos. E é isso aí, turminha batalhadora, vestibulando Einstein. Grande beijo para vocês, sucesso aí nas provas que ainda virão. Tchau, tchau. Até mais aí, pessoal.